Há homens que tentam pregar e estão desmazelados, descuidosos e irreverentes. Melhor fariam cultivando a terra do que ensinando a sagrada verdade de Deus. Eu lhes pergunto, você realmente recebeu um chamado? O tema hoje, como já foi anunciado, é estilo de vida, conduta, e o tema aqui é muito grave, muito importante, de fato dos mais importantes que devemos abordar nessas capelas. Não é à toa que teremos o evento agora, semana que vem a continuidade dele a partir de um tema específico, e quero fazer mais uma oração, a primeira minha, mas já a terceira aqui deste momento, sem contar a semana de oração, né? Oremos. Muito obrigado, Senhor, porque aqui estamos em um bom lugar, privilegiados que somos por ter a Tua paz, por ter a Bíblia, por poder pregá-la publicamente. Nos dê a Tua paz novamente, que excede todo o entendimento, para que consigamos aqui prestar atenção nos textos e nos comentários que serão feitos. Em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de pedir que o último slide já fosse colocado, o último texto, que é um texto de testemunhos para a igreja. Por favor. Esse texto, além de outros que quero trazer a vocês hoje, me incomodou bastante. Quero dar o contexto a vocês. No domingo agora, na noite do último domingo, estava eu pregando na igreja do Jacarandá. O título do sermão foi o plano da redenção. E segui basicamente aquele caminho, aquela trilha dos nossos estudos bíblicos. Romanos 5, do pecado que entrou em Adão, depois Gênesis 3, Deus não abandonando o santo par mesmo depois do pecado, oferecendo a eles a graça e a vestimenta. Depois passamos para o Salmo 51, ou seja, a natureza do ser humano pecaminosa, o pecado desde a concepção, desde o ventre, ou antes ainda, e esses textos que costumamos ler e meditar quando tratamos sobre o plano da redenção, sobre o pecado, sobre a contrição, sobre o arrependimento. E nessa busca por esses textos, eu trago este que eu não citei no último domingo, e diz assim, eu faço questão de ler o texto inteiro, embora seja um bloco, né? Tem havido homens em lugares importantes que não têm sido guardiães dos interesses dos outros. Eles têm estado inteiramente absorvidos em seus próprios interesses e negligenciado preservar a reputação da igreja. Têm sido egoístas e avarentos, não agindo com o objetivo único de glorificar a Deus. Se você abre a sua Bíblia em Efésios, capítulo 1, verso 11, você lê que o sentido da vida é glorificar a Deus, o sentido e o significado. A igreja como um todo é, em certa medida, responsável pelos erros de cada um de seus membros, porque eles toleram o mal, não levantando a voz contra ele. O favor de Deus não é desfrutado por várias razões. Seu espírito é ofendido pelo orgulho, extravagância, desonestidade e fraude aos quais se entregam alguns dos que professam santidade. Todas essas coisas trazem o desagrado de Deus sobre o seu povo. Vocês, muito em breve, serão pastores, são pastores em potencial, estão se preparando para o santo ministério. E, obviamente, nós, professores do seminário, nos sentimos responsáveis por vocês. Aliás, nossa missão, nosso labor diário é prover a melhor formação possível para os senhores e senhoras, para que possam servir a Deus em espírito e em verdade, fazendo cada vez mais e cada vez melhor. E é por isso, porque nós amamos vocês, porque nós oramos por vocês, porque nós nos encontramos com vocês fora da sala de aula, no discipulado, ou mesmo nos corredores, conselhos, enfim, por tudo isso, que esse texto é para os professores e também para vocês.
Veja, nós nos importamos com o que vocês fazem e nós somos responsáveis, em certa medida, também pelos erros de vocês. E é por isso que quando eventualmente, e agora eu vou ser muito franco e muito direto, quando eventualmente alunos são pegos adulterando, não falo com as suas esposas, namoradas, isso é um outro tema de uma outra capela, estou falando em provas, em trabalhos, em atividades acadêmicas. Quando você simplesmente dá o seu nome para um evento e não participa do evento e ainda assim ganha as horas do evento, quando você deixa de fazer um trabalho e alguma inteligência artificial faz o trabalho para você e você se sente muito esperto porque enganou o professor ou a qualquer um dos colegas professores, mas a você e ao próprio Deus, você está defraudando o céu, você está cometendo algo muito estranho ao ofício de um pastor, ao ofício de um servo de Deus, de um membro da igreja. Por isso nós suplicamos aos senhores, não façam isso. Se você tiver que ser aprovado com uma nota menor do que você imaginava, que seja. Se você tiver que reprovar e fazer de novo a disciplina, que assim seja. E vou abrir para eles aqui, pastor. Eventualmente, nos nossos colegiados, ou mais ainda, frequentemente, nossas reuniões informais, porque professor basicamente fala sobre aluno, não interessa onde ele está, em que situação ele se encontra, né? Nós conversamos com você, sobre vocês, oramos citando o nome de vocês, e muitos dos seus complexos, de suas angústias, de suas questões são levantadas para que possamos fazer mais por vocês. Se você tiver que terminar o curso em 4 anos e meio, ou 5, ou 5 e meio, porque tem uma esposa e um filho para criar, e em 4 anos vai prejudicar muito ali a criação e a formação, então expanda o seu curso, não é demérito, mas não... Oi? Terminei em 5. 5, né? Eu fiz 5. 5 anos. Tá aí, ó, o homem virou chefe. Deu certo. Deu certo. Não é nenhum demérito. Na verdade, gente, o 6, eventualmente em grego, o 7,5 em história eclesiástica me deixa um pouco chateado, mas eu prefiro assim do que o 9,5 e um 10, sob certas questões estranhas ao que deveria ser. Ou seja, oremos mais, leiamos mais a Bíblia para nos acertarmos também nesse contexto que é tão importante. Isso é tão importante para nós que nós entendemos e às vezes percebemos isso. O rapazinho que defrauda o professor em 3, 4 décimos e é aprovado numa disciplina é potencialmente aquele rapaz, aqui eu falo rapaz, no diminutivo mesmo, que vai defraudar a igreja depois numa nota de combustível, numa ficha de batismo, nas pequenas e grandes coisas que vão inabilitando aquele rapaz para o reino de Deus. Ou seja, não é uma coisa pequena você simplesmente utilizar o ChatGPT para fazer um trabalho. E aqui existem formas e formas de uso de inteligência artificial, e formas positivas, inclusive. Há um mundo de possibilidades. E se eu aqui reclamar da inteligência artificial, eu me lembro agora dos professores de matemática que fizeram um protesto nos Estados Unidos contra o uso da calculadora no final dos anos 70. É impossível, não tem como. Agora, como se utiliza? Existem formas de você se aprimorar utilizando certos instrumentos computacionais, mas existem formas de você defraudar a igreja e o céu ao utilizá-los de forma estranha, da forma devida. Então, por favor, cuidado com isso. E sabe que nós temos um certo tempo já de sala de aula, de docente. A gente mais ou menos bate o olho e percebe como você escreve, como você se comunica, e se faz sentido o que você escreveu naquele papel, se é seu ou se não é. Então,
às vezes você pensa que engana. A gente até às vezes não diz nada, mas anota. E isso conta contra vocês. Então, por favor, preste muito atenção nisso. Ore, mude alguns dos seus hábitos, para que você então possa fazer mais e melhor para Deus. Por favor, o slide anterior. Aqui, Testemunhos para a Igreja, volume 5 agora. Nessa mesma vibe, tá? Não há nesta grande obra lugar para o indolente. Não há lugar para o condescendente consigo mesmo, ou os que são incapazes de tornar a vida um êxito em qualquer vocação. Nem há lugar para os indiferentes, que não são fervorosos no espírito, dispostos a suportar durezas, oposição, opróbrio ou morte por amor de Cristo. O ministério cristão não é lugar para zangões. Há homens que tentam pregar e estão desmazelados, descuidosos e irreverentes. Melhor fariam cultivando a terra do que ensinando a sagrada verdade de Deus. Eu lhes pergunto, você realmente recebeu um chamado? Ou você veio para cá em busca de um emprego? Porque você sabe, a igreja cuida bem dos seus obreiros. A igreja oferece uma certa estabilidade, a vida é boa. Você está em busca de um emprego ou você veio porque recebeu um chamado? Se você está em busca de um emprego, você conversa com o pastor Fábio, com a Narimã, e vai fazer algo mais interessante para a glória de Deus, para a sua salvação. Inclusive, talvez cuidar da terra, que é extremamente digno e relevante. Agora, se você foi chamado para aquilo que Deus lhe chamou para fazer aqui, de fato, por mais redundante que tenha sido a frase, chamado para fazer, para de fato ouvir e obedecer o chamado. Então, meu amigo, isso é para você refletir. Não seja indolente, não seja condescendente consigo mesmo, não seja indiferente. Não sei se o senhor estava, pastor Fábio, domingo agora, no pós-evento, no pós-simpósio, saí para almoçar com o Dr. Sócrates Quispe. E quem esteve aqui no evento, e esteve não apenas de corpo presente, mas esteve de fato, recebeu ali um grande presente. Gente do mundo inteiro, do mais alto gabarito da Igreja Mundial, aqui falando para vocês sobre fundamentos bíblicos da educação. Dr. Sócrates é o associado da educação para a Igreja Mundial. Ele mora em Washington, trabalha com a doutora Linda, que é que encabeça esse departamento. E ali numa dessas nossas conversas, no último domingo, ele comentou de uma reunião quando ainda pastor Ayrton Keller era o presidente da divisão sul-americana. Ele comentou assim: quantos de nós estaríamos a postos se não fôssemos remunerados? Ou se não tivéssemos ali os reembolsos? Será que trabalhamos pelo dinheiro? Obviamente dinheiro é importante. Aliás, é muito importante. Nós não somos dualistas, nós somos holísticos, monistas. Tudo que o corpo precisa exige uma certa soma de dinheiro, desde o sabonete até uma cama confortável, até um alimento digno. Então, ninguém aqui deve ser tolo a dizer que não precisa de dinheiro. Mas o que nos motiva é simplesmente o dinheiro ou algo além? Pensemos um pouquinho nisso, porque diz respeito, obviamente, ao nosso alvo aqui neste mundo. O que nós temos de fazer? Temos que equilibrar aquilo para o qual fomos chamados em relação àquilo que eventualmente gostaríamos de ter. Isso inclui a renúncia ao nosso próprio eu. E por fim, o outro texto, Gotti. Eu comecei do final, porque geralmente o final é o ápice, né? Mas eu entendo que tem que ser o início também, porque assim eu tenho vocês aqui, né? Ali antes do meio-dia. Testemunhos também, volume 5, página 581. Ele chama homens cultos, que sejam estudiosos da Bíblia, que
que amem a verdade, que a explanam aos outros e que a introduzam em sua própria vida e caráter. Ou seja, não é qualquer um. Eu vim fazer teologia porque foi o que deu, porque, enfim. Não. Cultos. O que é um ser humano culto? Ele conhece o mundo. Ele sabe discutir algumas questões para além de questões teológicas. Ele sabe sobre religião para além da igreja adventista. O guia para ministros, inclusive, que vocês terão aulas sobre no 4º ano, acho que é o senhor, pastor Fábio, que leciona sobre esse livro, né? Aqui, inclusive, tem um capítulo que fala, você tem que ler alguns livros, algumas revistas seculares, obviamente focadas, relacionais, não é qualquer uma, mas não estar apenas disposto a conhecer a igreja, mas o mundo. Homens cultos, que conheçam um pouquinho de música, de vestuário, de moda, que saibam ser bons ouvintes e que tenham que responder. E que sejam, obviamente, estudiosos da Bíblia. Que amem a verdade, que a explanem aos outros. Necessitamos de homens que amem a Jesus e a Ele se apeguem e que apreciem o infinito sacrifício feito em favor da caída humanidade. Precisamos de lábios tocados pelo fogo sagrado, corações puros da contaminação do pecado. E aí de novo o Salmo 51. A nossa natureza é pecaminosa. Orar é antinatural. Ler a Bíblia é antinatural. Fazer o bem é antinatural. Nós precisamos criar hábitos para que não consigamos sequer acordar ou dormir sem ler a Bíblia, sem orar, sem ler uma meditação, os testemunhos, porque isso nos leva, obviamente, a entendermos o pecado tal qual ele é, tal qual ele é ofensivo, e assim, obviamente, mudarmos nossa conduta e vivermos de acordo com a vontade de Deus. Aqueles cuja religiosidade é superficial e que têm grande ambição de ser considerados os primeiros e melhores, não são os homens para este tempo. Os que pensam mais em sua própria vontade do que na causa não são necessários. Isso é meio forte, né? Os que pensam mais em sua própria vontade do que na causa não são necessários. Ou seja, o status de obreiro não é para você, se você assim pensa. Primeiro, você serve. Simplesmente isso. Você que foi chamado para Deus, foi chamado para servir. Simplesmente isso. Dito isso, agora sim, Gotti, pode tocar o primeiro slide. Estilo de vida e conduta cristã. O segundo, por favor. Restauração da imagem de Deus. E aqui eu coloquei apenas e tão somente os chamados, né? Deus chama seus filhos a um reavivamento e reforma através do compromisso com a santidade. E qual que é o verso bíblico? Sede santos, porque eu sou santo. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. E aqui eu preciso de novo citar, no caso, primeira vez aqui, mas eu sempre cito, né, esses textos. Martinho Lutero, ao pensar sobre isso, escreveu aquela famosa frase: Simul justus et peccator. O que é o ser humano? Simul justus et peccator. Simultaneamente justo e pecador. Justo porque Cristo o justifica, e pecador porque ele é ele mesmo. Quando longe de Cristo não tem a menor possibilidade de salvação. Então, é estranho isso. A Bíblia nos chama de santos e você sabe exatamente quem você é. Como assim eu sou santo? Bom, entenda o contexto, entenda o motivo pelo qual você é chamado de santo e viva de acordo com essa santidade, com este alto privilégio. Temos muito na Bíblia sobre ética, bastante mesmo, inclusive poderíamos falar aqui um semestre sobre isso. Aliás, vocês têm um semestre disso na faculdade.
professor Emenérico é o professor de ética cristã, não é verdade? E ali, Levítico, Êxodo 20, o Sermão do Monte, Mateus 5, 6, 7, o discurso ético de Jesus, responsável por livros que cobrem bibliotecas. Eu estou sendo literal aqui. Há tanto a ser dito sobre ética, a ética do reino. Tem um livro lá em casa do Níbulo, Cristo e Política, anos 60, paz e terra, aquele contexto bipolar do mundo, literalmente bipolar, nos Estados Unidos, no Ocidente, e União Soviética, no contexto de então, no Oriente. E ali aquele autor escreveu assim: ninguém irá para o céu limpo. Eu já sei aquilo muito estranho, né? O que significa isso? Bom, aqueles que irão para o céu serão purificados nesse mundo, mas ele fala de literalmente aquele que se abaixa para carregar o seu irmão, recebe o suor do seu irmão, recebe a sujeira do corpo do seu irmão, e portanto assim se constitui o caminho rumo ao céu. Aquele que ama a Deus e ama o semelhante, obviamente, inevitavelmente ama o seu próximo. E dia desses, eu acabando aqui, irei para São Paulo e lembro da, acho que penúltima ou antepenúltima vez que estive lá. Estava eu e um colega, depois de um evento acadêmico, indo ao shopping próximo comer alguma coisa, e no semáforo chega um rapaz, ele se ajoelha pedindo comida, pedindo algum dinheiro. Eu olhei para o meu colega olhou para mim. Nós não tínhamos um centavo na carteira, nós não tínhamos nada para comer no carro, inclusive estávamos indo a um restaurante, e ficamos muito mal. Nós íamos comer bem, e o irmão nosso, sem camisa, ajoelhado, suplicando por um pouco de comida. Esse é o nosso mundo. E se isso te incomoda, por pior que seja, sendo um bom sinal, você tem um coração que bate, você tem ainda empatia. É isso que nos torna cristãos, é isso que Deus exige dos seus pastores. Sabe, pastor Fábio, acho que foi dia 20 de março de 2020 que começou ali o lockdown, a pandemia, né? Acho que foi dia 18 ou dia 20 de março. Eu sei que 2 dias antes eu estava na CPB. Ali estava assessorando um livro de filosofia, enfim, desses do ensino médio. Passei lá 3 dias trabalhando arduamente. E ali um pastor que fez a meditação comentou que no último sábado, ou seja, o último sábado antes do lockdown, a igreja teve muito mais membros, inclusive desaparecidos ou ausentes, do que em dias comuns. Eles estavam com medo de morrer. Palavras do pastor. E queriam colocar suas vidas em dia, incluindo a devolução dos dízimos e ofertas. E os diáconos passaram bastante tempo contando ali as ofertas. E o tesoureiro teve um tempo para contar depois os dízimos. E meses depois, eu me encontrei com um colega meu que disse o seguinte: olha, sabe que com esse auxílio do governo, era R$600 na época, né? A gente ali verificando os dízimos e encontrávamos ali alguns numerais grandes, 1.200, 3.000, 4.000 de dízimo, e dali a pouco 60, 60, 60, 60, os 10% dos R$600. Ou seja, tanta gente tão simples que, como primeira tarefa, como obrigação com Deus, devolve um pouco do pouco que recebe e honram a Deus e vivem em conformidade com a sua lei, amando a igreja como literalmente a sua segunda casa, amando os seus irmãozinhos.
E a nossa igreja é maravilhosa. Nós somos privilegiados por servirmos a Deus em sua igreja como pastores. Nossos membros são maravilhosos. São pessoas que amam a Deus. Claro, há exceções aqui e acolá, obviamente, eu estou generalizando. Mas eu posso dizer pela minha igrejinha que são pessoas maravilhosas, pessoas simples, que vivem de acordo com a verdade que recebem, e nós temos a obrigação de levar a verdade a elas, enquanto pastores, pregadores da palavra de Deus. Fruto do Espírito. Deus concede aos seus filhos o Espírito Santo, o Paráclito, o Consolador, que opera na mente e coração dos seres humanos, envolvendo o cultivo de atributos como amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade, altruísmo. E também outros atributos como a modéstia, a decência, a temperança, boas obras. E esses atributos representam a restauração do caráter divino, evidenciado pelo fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus. Próximo slide, por favor. A missão profética da Igreja Adventista. E quem já teve aula comigo já ouviu o que eu direi agora. E é bom de vez em quando retomarmos algumas questões. Talvez você não seja um profeta, daqueles que têm sonhos e visões, mas você pertence a uma igreja profética, e você tem um característico de um profeta bíblico. Sim, você tem. E quais são os característicos de um profeta bíblico? É um binômio de denúncia e anúncio. Todo profeta bíblico, você pode pegar qualquer um aí, desde os menores ou os maiores, todo profeta bíblico viveu nesse binômio de denúncia e de anúncio. O profeta denunciava a corrupção, a injustiça, as mazelas, e anunciava o reino de Deus. Então, o profeta faz isso. Ele denuncia e anuncia. Ele denuncia e anuncia. O tempo inteiro, a vida entre a denúncia e o anúncio. Sempre entre o já e o ainda não. É o que nós deveríamos fazer. E aqui lembrei de um pastor luterano, Calbart, século XX. E fica aqui uma dica para vocês. Quem sabe você estudando em seu escritório, em sua escrivaninha, e às vezes a sua escrivaninha é a mesa da cozinha, quem sabe a sua própria cama é o seu escritório, e você lendo, quem sabe angustiado, uma outra questão que não bate, respostas que você não tem, deixe em seu escritório as suas angústias, as suas perguntas, e leve para o púlpito as suas certezas, as suas convicções. Os nossos irmãozinhos precisam de certeza, de uma palavra de justiça, de uma palavra de fé, de misericórdia, de amor, e não de suas eventuais dúvidas. Essas, aqui estão os professores para você conversar sobre. Converse com seu amigo Jesus, e as respostas serão dadas, e você terá clareza em sua mente para saber como deve proceder aqui e ali. Agora, para o púlpito, leve apenas as suas certezas. Mas qual que é a nossa missão? Está aí, ó, Isaías 40, Isaías 58, Apocalipse 14. Essa é a nossa missão. E enquanto mensageiros e profetas de Deus, de sua igreja remanescente, nós precisamos viver de acordo com a sua vontade, mantendo um estilo de vida coerente, mantendo normas muito altas em relação às normas baixas, às normas ruins que o mundo oferece. O mundo não deve ser nosso parâmetro. Nós devemos ter a Bíblia como norma. Você sabe disso, mas é importante que se diga. Próximo slide, por favor, Gotti. Se você puder passar para mim. Vida de santificação.
O cristão é chamado a ser santo, assim como Deus é santo, vivendo uma vida consagrada e obediente à palavra de Deus. Mas eu peco. Bom, temos um advogado junto ao Pai. Quem escreveu isso? João, lá no finalzinho da Bíblia. Porque ele sabia que não seria tão simples assim. E por isso nós somos chamados de santos. Nós acessamos esse advogado, ganhamos a causa e recomeçamos daquele ponto. A autoridade bíblica. A Bíblia é o perfeito guia para a vida cristã e seus ensinamentos devem ser seguidos fielmente, independentemente das opiniões pessoais. Se você não esteve na igreja do NASP no último sábado, faça um favor a você mesmo. Assista os 2 sermões que ali foram pregados. Dr. Michel Sucupa, do White State, e o segundo sermão do pastor Elias Brasil, um tema politicamente incorreto, de difícil elaboração, exceto para quem tem anos de estudo e sabe exatamente do que está falando e fala com convicção. É disso que nós precisamos. E obediência prática. A santidade se manifesta na obediência prática aos mandamentos de Deus na vida diária, rejeitando caminhos contrários à vontade divina. Você sabe exatamente o que você tem que fazer quando tentado a cometer o seu pecado predileto. E cada um tem aqui um pecadinho predileto. E provavelmente você já deve ter barganhado com Deus em relação a esse seu pecadinho predileto, tentando minimizá-lo, tentando eventualmente até mesmo desculpá-lo. E nós sabemos que para certas questões não há desculpa. Você pede perdão e retoma. Não há um meio termo, não há um limite seguro. Enfim, semana que vem falaremos sobre um desses temas e depois de outros temas desses. E vá pensando e se preparando para o que vem por aí. Enfim, próximo slide, por favor. Eu acho que tinha antes, não? Tudo bem. Vida de santificação, tá bom. Aí, esse mesmo. Comunhão com Cristo, conhecimento pleno e dependência de Cristo. O crescimento espiritual acontece através da comunhão pessoal com Jesus Cristo, pela Bíblia, oração e testemunho. Estou chovendo no molhado? Sim, com certeza. Mas aparentemente nunca é demais repetirmos esses mesmos temas. O objetivo é alcançar o pleno conhecimento de Cristo e a maturidade espiritual, não sendo mais influenciado por falsas doutrinas e estilos de vida incompatíveis com a norma cristã. Alguns me chamam de professor de heresia, porque no primeiro ano, História Eclesiástica 1, um pouco da disciplina é sobre heresias dos primeiros séculos, que muitas ainda permanecem hoje. O perfeccionismo, o arianismo, enfim, está tudo aí. A coisa talvez mudou de nome, mudou de roupagem, mas é a mesma coisa. Então, o que é maturidade cristã? É você manusear a Bíblia de tal forma que, de longe, já fareje o que é contrário a ela e tenha a sua mente blindada para saber o que você pode e o que você não pode fazer e ler. Esses tempos, aliás, eventualmente aparece um aluno e pergunta: professor, eu posso ler tal fulano ou tal ciclano? Eu digo: amigo, você pode ler o que você quiser. Agora, você está suficientemente blindado pela palavra de Deus para ler o que você quiser? E ainda assim, será que é seguro você ler o que você quiser, desde que não tenha um firme propósito que seja para a honra e glória de Deus? Se a resposta for sim, eu consigo, vá em frente. Se a resposta for não, alto lá. Veja o que você precisa resolver primeiro. E veja se é bom gastar o seu pouco tempo entretido nessas leituras e reflexões, que muitas vezes são estranhas. É aquilo que Pedro Damião, filósofo medieval, um dia
escreveu. A filosofia é serva da teologia. A filosofia só serve se servir a igreja e a glória de Deus. E todo o resto, em qualquer situação, qualquer área, deve estar submetido à teologia, à Bíblia, à igreja. Então, o filme que você assistir, o livro que você for ler, a série que você quer começar, isso vai, de alguma forma, glorificar a Deus? Isso vai, de alguma forma, lhe dar alguns insights para algum sermão, para alguma reflexão? Sim ou não? Se a resposta for não, ou talvez, então reflita melhor. Próximo slide, por favor. Pureza moral. O cristão deve manter seu coração puro, a sua mente pura, seguindo o exemplo de Cristo. Quem já leu a Bíblia, os Evangelhos, quem já leu o Desejado de Todas as Nações, sabe do que eu estou falando. O jovem Cristo, vivendo com seus pais, caminhando para lá e para cá, em sua pequena cidade, que não era nem uma cidade de fato, trabalhando por dinheiro para ajudar a família a pagar as contas domésticas. Você já imaginou Jesus assim? Eu li essa meditação com uma turma, acho que foi com o primeiro B, esses tempos atrás, no módulo. Jesus conversando com um e outro, perguntando como vai o filho da fulana, o marido da ciclana, e quem sabe carregando madeira para a carpintaria de José, quem sabe levando alguma peça que acabou de fazer para um cliente. O Filho de Deus trabalhando com as mãos calejadas. E aquela grande frase do ditado popular: mente vazia é oficina do diabo. Lembram disso? Uma frase não datada, embora velha, que ainda nos dá muito o que dizer. Mantenha a sua mente ocupada com boas coisas, e você não terá tempo para pensar em seus velhos vícios, e vai dormir tranquilo, como Jonathan Edwards, do século XVIII, que tinha um pequeno diário onde anotava como tinha gasto tempo naquele dia. Quanto tempo em ociosidade, quanto tempo com frivolidades. Isso perto de sua morte, com mais de 80 anos, e ele ainda mantinha este pequeno diário. Um diário de oração, mas um diário de conduta. Hoje o seu telefone faz isso. Ele diz quanto tempo você passou nele. E quanto tempo em aplicativos assim assado. Ele te ajuda nisso, inclusive, né? Todas as ações devem ser feitas para glorificar a Deus. E foi aquilo que eu disse no simpósio e aquilo que eu repeti em sala para vocês. Quando esses tempos um aluno me pediu para eu orar por tua vida espiritual. Pastor, ore por minha vida espiritual. Eu logo imaginei que talvez fosse uma questão do tipo: não quero mais ir à igreja, não estou mais conseguindo ler a Bíblia. Mas mesmo assim eu perguntei: mas qual que é o seu problema espiritual? Porque tudo é espiritual. Veja, se você fosse um dualista platônico, neoplatônico, você diria: meu corpo, minhas regras. Uma coisa não tem nada a ver com outra. O imanente é uma coisa, o transcendente é outra. Não para nós que lemos a Bíblia de acordo com a Bíblia. Dormir direitinho é uma atividade espiritual. Comer direitinho é uma atividade espiritual. Escolher seus amigos, ter boas conversas, é uma atividade espiritual. Ficar ou não ficar com uma garota, sem querer namorar com ela, é um pecado. Também é algo que você devia pensar espiritualmente. Quando você fica sozinho em casa e tem alguns desejos de ver certas séries ou acessar certos sites, isso também é algo espiritual. Tudo é espiritual, porque o nosso tempo pertence a Deus. É algo mais sério do que parece. Não é um papo de pietista do século XVIII, daqueles puritanos. Não, é papo nosso. É papo de século XXI, de 2024.
é mais atual do que nunca, porque nunca tivemos tantos motivos para o entretenimento barato, simples, acessível. Quanto tempo passamos com Cristo, lendo a Bíblia, caminhando? Aliás, exercícios físicos devem ser listados como uma atividade obviamente espiritual, mas também acadêmica. Então, se você estuda 6 horas por dia, que 1 hora desse estudo seja caminhando, seja andando de bicicleta. É importante, porque a sua mente deve estar no mesmo nível do seu corpo, de uso inclusive. Pensamentos virtuosos. Os pensamentos devem ser ocupados com o que é verdadeiro, respeitável, puro e virtuoso. Ellen White fala nos retalhos de tempo. Já ouviram essa expressão? Retalhos de tempo. Aqueles minutos que você passa esperando o ônibus ou no transporte público, ou esperando um atendimento no dentista, no médico, enfim, no caixa do supermercado. O que você faz com esse tempo? A maioria saca o telefone do bolso, abre uma rede social e vê alguma inutilidade até engraçadinha, mas que vai se perder assim que a tela for desligada. Como aproveitar bem os retalhos de tempo? Tendo um livro sempre disposto em sua pasta, em sua mochila, junto com você. Você vai ler muito mais. Você vai ler dezenas de livros a mais. Um livro físico, ou economize, quem sabe compre um Kindle para você. Você pode ter centenas de livros na sua mochila. Você vai ter o que você quiser para ler. Você vai até perder a noção do tempo. Um pouco mais para... tem que ter luz, né? Senão não sendo... Mercado Livre, aconteceu comigo ontem. Próximo slide, por favor. Recreação e mídia. Evitar a poluição mental. O cristão deve evitar qualquer mídia ou entretenimento que possa poluir sua mente e coração com conteúdo imoral ou pecaminoso. É óbvio, sim. Mas é fácil de resolver? Não. O que significa isso? Bom, significa isso. Eu não sei como posso ser mais claro e mais direto do que isso. Ao invés de se conformar aos valores mundanos, o cristão deve ser transformado pelo Espírito, renovando sua mente segundo a vontade de Deus. Estádios de futebol, as chamadas arenas. Sabe que arena, do latim areia, onde aconteciam ali os festivais com gladiadores. Teatros, cinemas e outros lugares de diversão pública são, vejam bem, geralmente inapropriados para o cristão devido ao conteúdo apresentado. Amém. Geralmente. Aí você diria, mas professor, eu acabei de ver no Facebook da Igreja Mundial que recentemente saiu um filme, Hopeful, com a história da Igreja Adventista, em alguns cinemas selecionados. Enfim, o que você acha? É pecado ou não? Não vou polemizar aqui a 10 do meio-dia sem fechar a discussão. Fica no campo da reflexão agora. Mas eu vou dar um argumento para você refletir. Anos atrás, aliás, digo o dia, o mês e o ano, 30 de setembro de 2021, batismo da primavera, lá estava eu sendo batizado, com mais 17 pessoas, 18 ao todo. Tem um amigo meu e outro na igreja, os outros 16, até onde eu sei, em algum momento saíram da igreja, tristemente. E eu lembro que naquele momento o pastor Günther Otto Erfurt me deu os estudos bíblicos. Lembra do pastor Günther? Preencheu a minha ficha e ali tinha alguns requisitos. Olha, você não deve ir ao cinema. Eu nunca tinha ido, nunca tinha lido sobre isso em estudos bíblicos, enfim. E eu ia ao cinema. Aliás, era o meu passatempo preferido. Eu ia em todos os filmes.
tinha 4 salas na cidade que eu vivia. Eu assistia geralmente 2 ou 3 daqueles filmes que me interessavam. Isso durante vários anos seguidos. E eu pensei, quer saber? Pequeno preço a pagar. Não vou mais ao cinema então, pronto. Não é uma discussão que vou gastar tempo. Não vou, resolvido. E passei ali uns 2, 3 anos sem ir ao cinema. E aí eu ouvi alguns dos meus colegas da igreja, não tem problema, isso aí é muito fanatismo, não sei o quê, essas coisas todas. Eu pensei, mas por quê? E quer saber, cedi. E voltei a ir ao cinema de novo. E justificava, cheio de argumentos, por que eu devia ir, etc. Os anos se passaram. E já antes do meu casamento, já ainda namorando com a minha futura esposa, ali deixamos de ir ao cinema. Aliás, a Rebeca nunca foi ao cinema. A Rebeca dorme nos primeiros 3 minutos de qualquer filme. Ela dorme. Ela simplesmente dorme, capota. Então o cinema para ela seria um desperdício de dinheiro. E finalmente, já convencida a não ir, ela, enquanto cursava o seu doutorado na Unesp, Araraquara, recebeu ali a visita de um professor de filosofia, um professor alemão, Christopher Turk, e um livro que ele tinha escrito, chamado Sociedade Excitada. Um livro sobre filosofia contemporânea, um livro bem duro, bem pesado, de filosofia mesmo. E ela comprou o livro, leu uns trechos, trouxe para casa, tipo assim, amorzinho, lê esse capítulo aqui, vê o que você acha. Jogou o livro assim. E ali, por um não adventista, por um não cristão, eu encontrei argumentos para não ir ao cinema. Eu já não ia, mas argumentos que serviriam a outros também. E aí ele dizia o seguinte, eu vou repetir, já falei para alguns de vocês. Sabe por que falamos sobre estilo de vida? E esse é um tema polêmico para alguns. Um adendo aqui, café não pode. E o café descafeinado, pode ou não pode? Porque esse problema é a cafeína. E a Coca-Cola? E a coquinha sem açúcar, a coquinha, elas são diminutivas. O cara que fala coquinha, você já sabe, né? É um problema. É o mesmo problema. Não, eu não bebo coca, porque coca a igreja não permite. Mas um guaranazinho vai. E são essas as questões. É bem complexo. Mas esse Christopher Turk me convenceu dizendo o seguinte, veja, nosso coração tem que ser puro, nossos pensamentos têm que ser virtuosos. Ele começa dizendo o seguinte, cinema é arte? O que é arte? Então veja, você vai a uma vernissage, você vai a um museu. Aí você então olha para um quadro ali na parede. Você dá um passinho para frente, você dá um passinho para trás, você fecha o olho, você vira a cabeça, e dali a pouco você entende aquela obra, você é absorvido por ela. Você fica emocionado com as linhas dos impressionistas, dos renascentistas. Você começa a ver os detalhes. Você volta para sua casa enriquecido, você quer saber mais daquilo. Você passa até mesmo a observar a natureza com mais detalhes. Puxa, como é que o rapaz conseguiu pôr na tela um pôr do sol com tamanhas matizes? E aí você vê os detalhes do sol se pondo e pensa, puxa, por mais que ele tenha sido muito bom, o que Deus faz aqui diariamente é impossível de ser reproduzido. Ou seja, aquilo te enriquece. Aí você vai a um concerto, assistir a uma sinfonia de Beethoven, a um moteto de Bach, e você passa ali 1h30, quem sabe, pensando na vida, na morte, ouvindo aquelas notas, entendendo como alguém conseguiu compor aquilo tão maravilhosamente. E você às vezes volta para casa e nem dorme, você está cheio de boas ideias, inspirado. Isso é arte. Isso é arte. Agora, o cinema geralmente não é arte. O cinema é distração concentrada. O cinema é entretenimento. O cinema é indústria cultural massificada.
o rapazinho fica 1h30 sentadinho lendo 60, 70 páginas de legenda, sai dali cansado. Sem contar que o cinema é como um projétil, ou seja, ele projeta algo tão rápido que você não consegue nem se defender, e você recebe aquela coisa toda. Então, todo o filme deve ser evitado? Não. Alguns, entendo eu, que são concebidos como obra de arte para instrução, para conhecimento, mas a grande maioria dos blockbusters, esses devem ser evitados, e esses estão no cinema. E isso, que foi só arranhadinho aqui hoje, serve também para as séries, serve também para os livros, serve também para as músicas, principalmente as músicas com aquelas letras tão heréticas, para dizer o mínimo, vis, baixas, e que deveriam ser totalmente evitáveis e evitadas por nós que pretendemos um dia estar no céu com Cristo. Então isso é conduta cristã. Aí você pensa, mas qual que é o problema de ir a um jogo de futebol no estádio? Diria, não sei, nunca fui, mas teoricamente posso argumentar. Será que você ficaria feliz em gritar palavrões em coro contra o juiz, contra a mãe do juiz, que nem está ali, provavelmente? Não sei se assim é o melhor lugar para um cristão estar. Só que por outro lado, e aqui eu quero terminar com isso, se você passar o dia inteiro lendo a Bíblia e orando, e apenas lendo a Bíblia e orando, em pouco tempo você não vai mais nem ler a Bíblia e nem orar. Porque tudo que nós recebemos para dar. Nós só podemos dar a partir do momento em que recebemos e continuamos dando. Ou seja, isso é remate no benefício social. Então, meu amigo, não viva como um cristão medieval no monastério, que faz voto de silêncio, que vê pecado em tudo. Sabe que eu prefiro procurar Deus do que ficar procurando pelo diabo. Então, meu amigo, se você é um pastor em potencial da igreja de Deus, porte-se desde já como um pastor. Simplesmente assim, não simplesmente se vestindo direitinho conforme espera-se que um pastor se vista, mas vivendo como se espera que um pastor viva. Ou seja, não simplesmente enfurnado na biblioteca lendo, mas lendo e refletindo a Cristo junto com as pessoas que dele precisam. Eu comentei, acho que ainda antes de ontem, com o professor Carlos Ferri, aliás, o diretor, né? Olha, eu tenho um escritório muito bom lá em casa, ar refrigerado, bons livros, até um bom computador. Eu estou a 14 passos da geladeira, o que é muito importante também. Agora sim eu vejo geladeira. Então assim, está muito bom. Eu abro a minha cortina, tem um janelão, eu vejo as pessoas caminhando. Daqui a pouco eu olho o Abdala caminhando. Opa, daqui a pouco eu vejo o Christ. Então, ali no Recanto dos Pássaros. É um excelente local. Eu poderia passar o dia inteirinho ali, sem reclamar, lendo, ouvindo música. Tenho um bom fone de ouvido, inclusive. Aperto um botãozinho, eu não ouço nada. Minha esposa me chama. Só que o pastor tem que saber o preço do trigo, o preço do leite, o preço da carne, se é o caso. Mesmo que ele não coma, bom que saiba. Sair bem, né? Porque, na verdade, tudo que nós temos e fazemos é para a glória de Deus em favor da igreja. Eu poderia bem ficar encastelado em meu escritório, refrigerado. Sempre é 20 graus ali. Mas é bom sair e sentir o bafo do mundo. E ouvir os irmãozinhos da igreja. E fazer visitas pastorais. Sabe que
É muito interessante. A melhor parte do ministério é a visita pastoral. Assim eu tenho percebido, né? Mesmo quando são visitas difíceis, os irmãozinhos prezam muito o pastor na casa deles. E você aprende demais. Na verdade, você aprende mais com os irmãozinhos, muitas vezes, do que lendo alguns livros no seu escritório. É para isso que nós aqui estamos. Para sairmos do seminário, para sairmos do escritório e irmos onde os nossos irmãos estão, levando essa mensagem para eles. E eu vou lhes dizer uma coisa: 90%, talvez mais, o pastor tem mais experiência do que eu, mas dos casos que eu verifiquei, 90% deles sequer existiriam se os irmãozinhos lessem mais a Bíblia, orassem mais e conversassem mais sobre coisas espirituais entre eles. Então, essas questões, filmes pornográficos, masturbação, adultério, o rapaz gasta mais do que ganha, enfim, ele é insone porque ele é viciado em séries. Essas questõezinhas que parecem toscas ocupam grande parte do trabalho pastoral. E eu sei que eu teria mais pessoas ouvindo sermões sábado, se elas fossem dormir mais cedo, deixando de lado o seu telefone celular e os seus aplicativinhos inocentes que não são inocentes. Ou seja, são pequenas questões que no cômputo acabam dificultando a vida pastoral, a comunicação do membro com o céu. E obviamente o membro que não é ativo é aquele que reclama da igreja, reclama do pastor, do ancião, do culto, disso, daquilo. Então, ocupemos os espaços entre os espaços. Ou seja, sejamos mais presentes na vida da igreja. Só que para isso, aprendamos com Cristo e façamos conforme Ele nos indica, ou seja, um chamado à santidade, evitando aquilo que é impuro e fazendo aquilo que o céu aprova. Simplesmente isso. Para terminar, tem esse livrinho aqui, vocês terão aula sobre ele, mas aqueles que eventualmente já deram uma olhadinha, capítulo 9, Ética Pastoral, um capítulo inteiro sobre isso. Código de Ética do Pastor Adventista, Ética e Companheiros de Ministério, e a coisa continua. Eu quero ler um texto que diz respeito àquele que nós lemos, aqueles 3 que lemos no início. A meta de ministério inclui serviço e não posição. Servir, não buscar posições. Na obra de Deus, a promoção se torna assunto dele, não seu. Se alguns são classificados para uma posição mais alta, o Senhor deporá o fardo não apenas sobre eles, mas sobre aqueles que os escolheram, que conhecem o seu valor e que podem, com conhecimento de causa, incentivá-los para frente. E quando eu li esse texto de novo hoje cedo, eu li diferente, eu nunca tinha lido dessa forma. Olha só, se alguns são classificados para uma posição mais alta, o Senhor deporá o fardo não só sobre eles, mas sobre quem os escolheu. Então veja, vocês são alunos, aqui temos os professores. Ao final do 4º ano, vocês serão recomendados ou não ao Santo Ministério, como aspirantes depois ordenados. Então, há consequências para vocês e para nós. O Senhor deporá o fardo não apenas sobre vocês, mas também sobre nós que os escolhemos. Você já pensou? Por isso nós nos preocupamos quando você copia o trabalho, quando você reprova e fica perturbando o professor para ser aprovado sem merecimento, quando você dá o nome e não aparece e computa ali os pontos e as horas. Tudo para nós é importante, porque no fundo, é uma questão nossa também. Por isso, entendam quando o assunto às vezes é um pouquinho diferente.
é para a nossa boa obra, é para a igreja, é para a salvação. Então, que Deus abençoe a todos vocês, reflitam sobre isso e preparem-se para o tema da semana que vem, que será também muito importante. Vamos orar?